Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nossa meditação se encontra lá em Eclesiastes 12, que diz assim: Não se esqueça do seu Criador nos dias de sua juventude. Honre enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: Não tenho prazer mais Não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele antes que o sol, a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se dele antes que suas pernas comecem a tremer e antes que seus ombros se curvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhes restam já não possam mastigar, e antes que seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se dele antes que os ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você levanta com os primeiros cantos dos pássaros, mas um dia não os ouvirá mais. Lembre-se dele antes que você não tenha medo de cair e se preocupe com os perigos das ruas, antes que seus cabelos fiquem brancos como a amendoeira em flor e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer. E antes que você perca o desejo, lembre-se dele antes que falte pouco para descer ao túmulo, seu lar eterno, quando os pranteadores chorarão em seu funeral. Sim, lembre-se do seu Criador. Agora, enquanto você é jovem, antes que o fio da prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre, não esqueça até que não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e ao rodana se parta junto ao poço, pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará ao Deus que o deu. Lá no verso 13 diz assim: Aqui termina meu relato. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em secreto, seja bem ou seja mal. Hoje pela manhã, enquanto eu meditava nessa palavra, aqui é uma instrução clara, da palavra de Deus, para que nós venhamos lembrar do nosso Criador, do nosso Deus, do Deus dos céus, o único Deus verdadeiro, que nós venhamos lembrar dele desde a nossa juventude. E até então eu tinha assim na mentalidade, eu estava pensando aqui que era nós deveríamos lembrar do Senhor, deveríamos lembrar, não é no sentido de lembrar da sua existência, nem ter na consciência que ele existe, mas o lembrar aqui é referente em buscá-lo, lembre em se achegar ao Senhor, desde a sua juventude. Pelo que eu compreendi agora enquanto eu relia novamente, é porque a cada momento em que nós ficamos mais velhos, mais assim conhecedores, de algumas coisas desse mundo da maldade, vivemos toda a maldade e chegamos até a ser praticantes dela, devido à ausência de Deus nas nossas vidas. A ausência de Deus que eu estou me referindo é a ausência da sua presença nas nossas vidas. Porque nós sabemos bem que até para que nós possamos amar o nosso próximo, como está na palavra do Senhor, amar o seu próximo como a nós mesmos, se faz necessário ter Deus nas nossas vidas. Para que nós possamos ter amor pelo nosso Deus, se faz necessário para que Ele esteja em nossas vidas. Nós podemos ter a compreensão, ter o temor, a Deus, mas
para amá-lo se faz necessário o amor dele estar em nossas vidas. Porque como é que nós podemos amar se nós não temos o próprio amor nas nossas vidas? Mas voltando à reflexão aqui, a cada vez que nós passamos mais tempo longe do Senhor, a cada vez que nós acreditamos que nós temos nosso, assim, somos o... Porque a gente sabe assim que quando a gente é jovem, algo que é gerado muito em nossa mentalidade é que vamos, pelo menos, né, por experiência minha, é que agora eu vou poder fazer aquilo que eu acho certo, aquilo que eu não fiz porque minha mãe e meu pai não deixavam. Agora eu vou curtir a minha vida. Tem até no capítulo 13, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, no capítulo 11, né? Capítulo 11, no verso 12, que diz assim: Jovem, sim, jovem, alegre-se em sua juventude, aproveite cada momento, faça tudo que desejar, não perca nada. Aí, mais a seguinte diz assim: lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá conta de tudo que fizer, né? Quando a gente é jovem, a gente acredita que chegou o momento em que nós vamos curtir a vida, né? Fazer tudo aquilo que a gente deixou de fazer, tudo aquilo que nós queríamos fazer, mas nossos pais não permitiam. E aqui no capítulo 2, né, diz assim: lembre do seu Criador enquanto é jovem. Por quê? Porque quanto mais nós ficamos velhos, mais nós temos assim o conhecimento da maldade, a prática da maldade, iremos viver cada vez mais coisas ruins, mas o nosso coração vai ser endurecido para acreditar nas coisas de Deus, na misericórdia de Deus. A palavra do Senhor diz assim que nós temos que ter um coração de criança para que nós venhamos entrar no reino de Deus. Por que um coração de criança? O coração de criança, ele não tem maldade, né? Um coração de criança, ele não é endurecido. Quando o Senhor ele fala um coração de uma criança, a criança ela tem assim mais facilidade de receber da parte de Deus algo. Do mesmo modo é um jovem, né? Um jovem, um adolescente, quando ele se achega ao Senhor, ele busca o Senhor na sua juventude, o seu coração ele tem mais facilidade, é como se fosse uma terra nova, né? O nosso coração é uma terra nova, recebendo uma semente boa da parte do Senhor Jesus. E quando nós deixamos de buscar o Senhor, vamos nos prolongando, não, é porque deixa eu me chegar ao Senhor quando eu estiver perto de morrer, quando eu não tiver mais nada para aproveitar nessa vida. Já ouvi muito essa frase: deixa eu vou ser cristão, vou receber Jesus na minha vida quando eu não tiver mais nada para aproveitar nessa vida, né? Quando eu não puder mais fazer o que eu faço hoje. E na verdade aqui a gente tem o entendimento que quanto mais nós nos demoramos para nos achegar ao Senhor, mais nosso coração ele vai ser endurecido, mais vai ser difícil a palavra do Senhor. Eu não estou dizendo que é impossível, porque para Deus nada é impossível. Mas nós é como se nós estivéssemos tirando, deixando que o nosso coração, ao invés de ser uma terra fértil, torna-se um terreno pedregoso, né? Uma terra onde só há pedras, onde é muito difícil ver em um terreno pedregoso ele ter um bom rendimento quando se tem um plantio, né? É mais trabalhoso, é mais difícil. Assim é o coração de uma pessoa que se demora a se chegar ao Senhor Jesus. Por isso, jovem, você acredita muito que a vida, o mundo, né? A vida não, o mundo, ele tem muitas coisas boas. Não adianta dizer que o mundo ele não tem coisas boas para as pessoas. Obviamente que tem, mas são todas elas nos levam à morte. E a morte que nos leva para um lugar totalmente de dor e tristeza, né? Porque só existem dois caminhos, um que nos leva à vida eterna e o outro que nos leva à destruição eterna, né? Que é o inferno. Existe um único caminho da salvação, um único caminho que dá vida, um único caminho de esperança é Jesus. Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Então você
jovem, se você está me ouvindo, né, está aqui ouvindo este áudio, ouvindo este vídeo, você ainda é considerado assim jovem, porque muitos muitas pessoas não têm assim a facilidade de mexer com tecnologia, né? Nem tão pouco assim o básico que é entrar no YouTube, entrar em uma rede social e ouvir uma palavra, ouvir um vídeo, ouvir seja ele cristão ou não. Muitos não têm essa facilidade, justamente por causa da sua idade avançada. Então você jovem que está ouvindo este áudio, este vídeo, né, se achegue ao Senhor enquanto há tempo, né, enquanto o seu coração ainda é uma terra de fácil manejamento, de fácil produtividade, né, porque a palavra do Senhor ela é uma semente lançada em nossos corações, que gera, que produz esperança, que produz vida, que produz transformação para cada um de nós. Alguém que chega para dizer assim, não, mas eu sei que Deus existe, eu sei, eu lembro dele, né? Eu oro, faço minhas orações pela manhã, mas permanece a mesma pessoa egoísta, permanece a mesma pessoa que não busca, que não recebe da parte de Deus mudança. Então você não lembra do seu Criador, você não busca Ele. Você está vivendo um ato de religiosidade, né? Que está apenas colocando a parte como os fariseus faziam, né? Oravam, jejuavam para que as pessoas ouvissem que ele fazia isso. Mas em Mateus 6 diz assim, deixa eu pegar aqui. Mateus 6. Mas Mateus 6 diz assim, mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em secreto. Então seu pai, que o observa em secreto, o recompensará. Eu particularmente acredito que essa recompensa da parte do Senhor, ela pode sim ser uma recompensa de bens materiais, mas eu particularmente acredito que não há recompensa maior e melhor do que a presença de Deus na nossa vida. Porque a presença do Senhor Jesus, ela traz, como eu falei anteriormente, ela traz sobre nós uma transformação de vida. A gente já não passa mais a pensar em nós mesmos, mas a pensar no nosso próximo. A gente já não olha para as coisas que nós temos com desprezo, mas com amor, né? Ali em Eclesiastes mesmo diz assim, que nós devemos buscar, né, aproveitar das coisas que Deus ele coloca nas nossas vidas, porque a nossa vida ela é curta e ela é breve. Então, não que nós venhamos viver uma vida desregrada da palavra do Senhor, mas que nós venhamos aproveitar tudo que nós temos e parar de focar naquilo que nós não temos, né? Jovens, adolescentes, adultos que ainda têm aí o seu coração como uma boa terra, uma terra de boa produtividade, busca o Senhor, porque por mais que as coisas desse mundo pareçam boas, por mais que as coisas desse mundo pareçam o meu nome, pareçam algo assim que vai nos dar vida, as coisas desse mundo elas são passageiras, né? E nós não sabemos o dia nem a hora em que nós iremos morrer. Quem de nós pode fazer com que esse dia ele venha ser prolongado? Quem de nós? Nenhum de nós podemos fazer isso, né? Então que nós venhamos fazer como aqui em Eclesiastes, o escritor de Eclesiastes fala, né? O sábio, ele pensa no dia da sua morte, não com desprezo nem com tristeza, mas ele pensa como responsabilidade do que Deus irá falar ao seu respeito, do que as pessoas elas irão falar ao nosso respeito no dia do nosso funeral. Será que irão dizer, porque existe uma frase no meio das pessoas do mundo que diz assim, todo mundo fica bom depois que morre, mas nem todo mundo fica bom depois que morre. Muitas pessoas elas se alegram, né, ao saber que fulano morreu.
porque era uma pessoa ruim, era uma pessoa que não tinha Deus na sua vida, era uma pessoa que deixava que a maldade do seu coração comandasse a sua vida, não se preocupava com ninguém, não era generoso com as pessoas. E eu não falo generoso apenas financeiramente, mas generoso no modo de tratar, de ser educado, né? Tratar as pessoas com amor e com respeito. Existem pessoas que elas são assim, é como se as outras pessoas esperassem que ela fosse embora o mais rápido possível. Então que nós venhamos ter sim esse entendimento, a aproveitar a vida com intensidade, mas com responsabilidade, com temor ao Senhor, buscando a Deus em todo o tempo. E buscar, e para muitos que não têm essa compreensão, aproveitar a vida ao máximo, com profundidade, é exatamente isso. É aproveitar a vida na presença do Senhor Jesus. Porque os prazeres desse mundo, eles são momentâneos, mas quem já, já teve o prazer de receber assim uma visitação do Senhor, ter uma experiência com o Senhor, sabe bem que eles não trocariam esse momento com nada, né, que o mundo tem para nos dar. Que Deus possa vos abençoar, que você tenha na mente essa consciência, né, que o seu coração ele deve ser um lugar onde Deus ele faz morada, um lugar onde Deus ele tem lançado a sua semente, tem uma boa produtividade. Abra o seu coração, deixe o Senhor entrar, porque os dias eles estão se abreviando. A volta de Cristo ela está cada vez mais próxima. E eu não estou falando isso para que você venha ter medo de ir para o inferno. Eu estou falando isso para que você venha ter consciência de que Deus ele tem algo melhor preparado para a sua vida, que Deus ele tem algo maior, algo que nem os olhos, nem os ouvidos ouviram a respeito do que Deus ele tem para as nossas vidas, de tão maravilhoso, de tão grandioso que Deus ele tem para as nossas vidas. Fora que não existe, como eu falei, não existe recompensa melhor e maior do que a presença de Deus sobre as nossas vidas. Imagine quando nós chegássemos no céu, né, pudermos contemplar a beleza desse Deus tão maravilhoso e poder louvar e engrandecer o seu santo nome por toda a nossa vida. Que o Senhor Jesus ele venha tocar o seu coração e que ele venha trazer, né, a luz da sua palavra para as suas vidas. Deus os abençoe e até a próxima, se assim o Senhor Jesus nos permitir.